Brasil, Brasil. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos os dias. Vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Paz do Senhor, irmãos. Motivo de muita alegria estar ministrando louvor aos irmãos, mesmo cada um nas suas casas, mesmo nós somos uma família. Somos uma família ligados, adotados pela graça do Senhor através do sangue de Jesus. E nós, como família, vamos louvar juntos. Vamos louvar juntos nos nossos lares, mesmo nós separados fisicamente. Nós estamos juntos num só corpo, que é o corpo da família de Jesus. Esse é o corpo que nos une. Este é o sangue que nos une, o sangue de Jesus, que nos purifica e nos purificou de todo o pecado, de toda impureza, de toda injustiça. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, nós agradecemos a maravilhosa oportunidade, Senhor, de estarmos louvando ao Senhor, de podermos bendizer o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a adoração e de todo louvor. E, Senhor, nós queremos render as nossas vidas, Senhor, nos rasgar diante de Ti em adoração, nos colocar na Sua presença, Senhor, em espírito e em verdade, e, Senhor, em uma só voz, mesmo, Senhor, nós cada um nas suas casas, louvarmos ao Senhor em uma só voz e bendizermos ao Senhor. Glorificarmos ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa vida, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos enche de Ti, nos enche da Tua presença, Senhor, porque não há prazer maior do que estar em Ti, do que estar na Sua presença, do que ser chamado Seu Filho. Nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor, para honra e glória do Teu nome. Seja engrandecido, Senhor, e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja o nosso Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
glórias, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Viemos para te adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias. Glória a Deus. Exaltado seja o nosso Rei, exaltado seja o nosso Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Irmãos, mesmo que as situações como essa que está acometendo o mundo, como essa que está assolando a humanidade, essa situação deste mal, irmãos, não pare. Não pare por nenhum motivo, nenhuma circunstância, porque Deus é com você. Deus conhece a tua estrutura. Não há coisa que Deus permita que Ele não saiba que nós possamos suportar. E o Senhor é conosco durante esta batalha, durante esta guerra que está sendo travada. E nós chegaremos do outro lado com a vitória. Por isso não desanime se neste momento nós não estamos pescando nada. Se nós jogamos as redes e muitas vezes os peixes não vêm, mas Jesus é aquele quem dá o peixe. Jesus é aquele quem dá a boa pescaria. Por isso creia que ao final disso tudo nós lançaremos as redes e colheremos e teremos os peixes, uma rede cheia, abundante, cheia de vitórias. Creia, não pare de louvar, não pare de adorar, não pare de engrandecer ao Senhor. Aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Tu és exaltado, Senhor. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei,
parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, felizes porque estamos nesse culto de adoração ao Senhor. Ele tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos abençoado, tem nos dado graça, tem nos dado vitória nesse culto da família, né? Que nós nos reunimos aos domingos para adorarmos e orarmos e agradecermos a Ele pela vida. Ele tem nos sustentado até aqui, tem cuidado de nós. Hoje é o último domingo do mês de abril. Olha como está voando os dias, não é? Pleno ano de 2021, já estamos finalizando praticamente, mais uma semana, finalizamos o mês 4, domingo que vem já é dia 2, né? Dia 2 de maio, quinto mês, né? Mas hoje é o último domingo do mês. Vamos agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, né? Continuamos nessa luta, nessa batalha. Não sabemos quando isso muda, né? Só Deus sabe, porque a Ele pertence todas as coisas, e até aqui Ele tem cuidado de nós e tem nos dado o fôlego de vida, fôlego que tanta gente está buscando, né? Tanta gente está clamando aí pelo fôlego de vida, e é Ele quem dá. A Bíblia diz que Ele
fez lá aquele boneco de barro e soprou sobre ele, soprou o fôlego de vida. E hoje é o que mais as pessoas estão clamando, né? É o fôlego de vida. E vamos agradecer a Ele, porque nós já louvamos, já oramos também, né? E vamos continuar orando, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos reunimos nessa noite, nesse culto da família. Louvamos o Teu nome, porque Tu és bom, a Tua benignidade dura para sempre. A Tua palavra tem sido verdade e verdade que liberta. Te damos graça pela vida dos nossos irmãos, te damos graça pela vida da Tua igreja, já louvamos o Teu nome. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa revelar-nos a Tua palavra. A Tua palavra, ela é, cada dia, cada minuto, ela é nova, né? E ela nos fortalece, ela é o nosso alimento. E nessa noite, não seja diferente, que meus irmãos e as minhas irmãs possam receber a Tua palavra e nós possamos glorificar o Teu nome, porque Tu és bom, porque a Tua benignidade dura para sempre. Estenda as Tuas mãos nessa noite sobre meus irmãos e irmãs e receba a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Deus tem sido bondoso conosco, né? Tem nos sustentado. Vamos voltar aqui aos ensinamentos da palavra, ao que disse Jesus. Jesus, ele está ensinando os seus discípulos no capítulo 7 de Mateus. Ele começa aí ensinando, né? Como sempre, ele está continuando o sermão da montanha, né? Ele começa no capítulo 7 falando do hábito que as pessoas têm de julgar as outras pessoas. Depois ele fala da bondade de Deus, né? Que é quando ele manda você pedir, eu pedir, seus discípulos pedirem, manda buscar, né? Ele vai orientando nesse texto sagrado. Depois ele fala dos dois caminhos. Depois ele fala dos falsos profetas, né? Aliás, nós ouvimos tantas profecias esse ano, né? Que graças a Deus que a coisa deram uma amenizada, né? Algumas coisas estavam acontecendo meio estranhas aí, né? Mas ele está falando a respeito disso também, dos falsos profetas. Depois ele fala a respeito de quem ia entrar no reino dos céus, né? E ele vai falando nesse capítulo 7, é um capítulo muito, muito gostoso de se ler, para se meditar, para se aprender, porque Jesus, ele está ensinando os seus filhos, ele está ensinando o seu povo. E nós vamos voltar aqui no verso 24, que é um ensinamento extraordinário que nós deveríamos aprender, né? Ele está falando dos dois alicerces. Ele está fazendo uma comparação sobre as pessoas obedientes, sobre aqueles que obedecem a Ele, sobre aqueles que ouvem e praticam a sua palavra, não é só ouvinte, né? E ele vai nos ensinar mais uma vez nessa noite. Já falamos a respeito disso, né? Temos falado com os irmãos. Sei que você já ouviu essa mensagem tantas vezes, né? Mas o problema não é ouvir, querido. O problema é praticar a palavra. Nós precisamos aprender a praticar a palavra. Nós precisamos aprender a viver a palavra, né? A caminhar nessa palavra. E ele começa falando no verso 24, todo aquele, olha, ele está falando todo aquele, está falando para mim, está falando para você, está falando para o homem, está falando para a mulher, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Então ele está falando para aqueles que escutam as palavras, como nós nesta noite estamos lendo e escutando. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica.
não é? Então, no reino de Deus, em toda a vida, não é só ouvir, não é? Não é só escutar, é a prática. Se nós não praticarmos, não tem valor nenhum aquilo que nós escutamos, não é? Se nós formos a uma escola, a uma faculdade, formos receber instrução e só ouvirmos e não praticarmos, nós não vamos a lugar algum, nós não vamos aprender nada, porque nós temos que ouvir e colocar aquilo que foi ouvido em prática. E é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. É isso que ele está falando para aquelas pessoas, para todos aqueles que escutam a ele. E ele está nos dizendo nesta noite, neste último domingo do mês de abril, não é? No dia 25 de abril, que ele fez, que ele nos deu o privilégio de vivermos e aprendermos da sua palavra. Ele diz, ele vai nos assemelhar a um homem prudente. Olha, aquele que ouve, aquele que pratica, ele vai ser comparado a uma pessoa prudente, né, que age com prudência. Ele não é afoito, o prudente não é precipitado, o prudente não age de qualquer jeito e de qualquer maneira. O prudente, ele pondera a situação, né? Ele não se desespera, ele pode até sentir-se atingido pela palavra no momento, mas ele não age. Primeiro ele presta atenção com prudência. E Jesus está falando sobre a prática da palavra dele, sobre a prática do Evangelho. É isso que Jesus está falando para nós nesta noite. Nós precisamos aprender, nós precisamos colocar em prática. Então ele está dizendo, se nós não praticamos, ele diz que ele vai, é igualzinho àquela pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aquela pessoa que pratica, ele vai ser semelhante, igual. É isso que ele está dizendo. Ele é semelhante, ele é igual, ele vai ser comparado a um homem que edificou uma casa sobre a rocha. Ele fez alicerces profundos, né? Não se constrói uma casa de qualquer jeito, no desespero, né? Nós temos que, mesmo porque quando se constrói uma casa, ela ali vai onde a pessoa vai morar. Ele vai trazer a sua esposa, ele vai trazer os seus filhos, ou às vezes ele vai trazer os seus pais para morar. Então não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma. E Jesus está dizendo que esse homem que pratica a palavra dele, olha, é sobre isso que ele está falando hoje, sobre a prática da palavra dele. Ele vai ser semelhante a um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Essa casa sobre a rocha é uma casa firme. A rocha traz firmeza, a rocha traz segurança, né? E partindo aqui para o nosso lado espiritual, para a palavra de Deus, a nossa rocha é Jesus, né? Jesus é a rocha, ele é a pedra da esquina que edifica a vida de um homem, a vida da mulher, a vida de todo aquele que vai a ele. Então ele está falando, todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica essas minhas palavras, ele vai ser semelhante ao homem que construiu, edificou uma casa sobre a rocha. E ele vai, nessa caminhada de edificar essa casa, ele vai orientando o que vai acontecer quando se constrói uma casa. Quer dizer, ela vai ter tempos, bons e vai ter tempos ruins. Você constrói uma casa para você se abrigar, se esconder do sol, da chuva, né? Para você descansar à sombra. Então essa casa não pode ser
de qualquer jeito, de qualquer forma. A nossa vida espiritual não pode estar de qualquer jeito. A nossa vida espiritual não pode estar de qualquer maneira. Entendeu? E Jesus quer nos ensinar nesta noite. Então ele vai dizendo que considera aquele que pratica homem prudente. Se você praticar a palavra do Senhor, você será um homem prudente, uma mulher que age com prudência, que vai sobreviver às tempestades, né? Porque ele está dizendo o seguinte, diz que desceu a chuva, né? A casa, ela, depois de pronta, depois de construída, desce a chuva veio, né? Na nossa vida espiritual também a chuva vem para tirar, para nos derrubar, para nos tirar do alicerce, né? A chuva vem em forma de lutas, em forma de traições, em forma de dificuldade, em forma de sabores da vida, de decepções. São as chuvas que vêm. Mas se nós estivermos firmes, edificados sobre a rocha, nós vamos prevalecer. Então ele está dizendo, diz que a chuva veio e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E Jesus diz que isso aconteceu, mas aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Quando o homem e a mulher recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ouve as palavras de Jesus, e pratica as palavras de Jesus, coloca em prática, ele vai ser um homem prudente em toda a sua vida, na sua trajetória de vida, na sua trajetória da fé cristã, na sua trajetória de obediência à palavra como crente, né? Aí virão as chuvas virão, vai vir os rios, né? Vai bater contra essa casa, isso é contra a tua fé. Aí, quando você ouve a palavra do Senhor, o Senhor coloca no nosso coração a esperança do quê? De dias melhores, esperança de uma oportunidade melhor, uma esperança de, quando deixarmos essa vida, estarmos com Ele, a esperança de ser homens e mulheres prósperos, abençoados, salvos, transformados, perdoados. Então Ele derrama sobre nós essa esperança, mas aí vem a chuva das lutas, como eu estava dizendo, vem as traições, vem as dificuldades, vem as angústias da vida, e ela bate contra esta casa. Ele está mostrando que um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, a chuva vem e bate, o rio vem e bate sobre ela, o vento vem e combate também, né? Aquela casa, mas ele diz que aquela casa não caiu. Então ele está comparando o homem e a mulher que pratica a palavra dele, que ouve a palavra dele, coloca a palavra dele em prática. É viver segundo o mandamento que Jesus nos dá. O mandamento que a sua palavra diz para eu e você viver. E aí vai vir as dificuldades, né? Ele está dizendo que virá essas situações, assim como a casa construída sobre a rocha. Porque tem pessoas que imaginam, quando ela vem para o Evangelho, ela não vai ter mais problema, ela não vai ter mais dificuldade, ela não vai ter mais luta. E não é isso. Jesus falou de aflições, não é? Mas se você e eu estivermos aí praticando a palavra, ele diz para nós termos bom ânimo. Então nós não vamos ter desânimo, nós não vamos ser depressivos, nós não vamos abandonar a fé, nós não vamos sair da presença dele, nós não vamos esmorecer, nós não vamos cair, porque essas coisas da vida vêm para nos atingir e nos derrubar. Ele está falando aqui que tudo isso que veio, essa chuva, o vento, os rios que veio contra aquela casa do homem prudente, vem na vida minha e sua, na nossa vida espiritual, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então Ele está nos ensinando nesta noite, para nós escutarmos a sua palavra e para nós praticarmos a sua palavra, senão nós vamos ficar no meio do caminho. Quanta gente já está no meio do caminho e quanta gente já ficou pelo meio do caminho. Por quê? Porque ouvia
e não praticava. Aí veio a chuva, isso é, veio as lutas, veio as dificuldades, veio os problemas, veio aquilo que ela não imaginava e não esperava que viria. Não é? Porque tem pessoa que acha que quando está com Jesus, não vai ter nada, Jesus está comigo, né? Jesus está conosco. Mas Ele tem nos ensinado a sobreviver a essas situações, assim como aquele homem prudente que construiu a casa. Se a sua vida espiritual estiver construída em Jesus, você pode ter certeza absoluta que vai vir as dificuldades e você não vai sair da presença de Deus. A graça dele vai continuar sobre a sua vida. O Espírito Santo vai continuar te dirigindo, te ensinando. Por quê? Porque você está dando ouvido e praticando. Então, nesta noite, que eu e você possa aprender e colocar em prática a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Desde o ano passado estamos aí com essa pandemia, com dificuldades, né? Os homens desesperados, os governos não sabem o que faz, a medicina e a ciência também nem sabem o que fazem, mas nós temos a palavra de Deus. Jesus disse para eu e você ter bom ânimo, que nós devemos confiar em Jesus, porque Jesus, Ele é a nossa rocha, Ele é aquele que nos fortalece, aquele que nos firma, Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos abençoa. Então, nesta noite, que eu e você possamos aprender desta palavra, esta palavra que é verdade, esta palavra que é liberta, esta palavra que nos traz alegria e paz, essa palavra que nos conforta, que nos dá ânimo, né? Nós temos que ter ânimo, confiar na palavra de Deus. Jesus está aí mostrando os dois alicerces. E ele continua falando, continua dizendo que diz que o outro ser, o outro homem, a outra pessoa é aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Vou compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Imaginou construir uma casa sobre a areia? A areia não tem fazer uma alicerce em areia. Não tem firmeza. Não há firmeza nenhuma. Então Jesus, ele está comparando este outro homem, esse outro construtor, que é aquele que ouve as palavras, como o cristão, né? Ele está comparando esse cristão que ouve as palavras e não cumpre. É igualzinho o camarada lá que construiu a casa sobre a areia, ele não vai ter firmeza. E é interessante que ele começa a dizer, desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha aqui o que Jesus está dizendo. Olha o que ele está falando. Do mesmo jeito que vem para o homem sábio, o homem prudente, o homem que pratica a palavra, as lutas, as dificuldades, os problemas da vida, vem também sobre aquele que ouve e não pratica. E ele está mostrando para eu e você nesta noite, para nós aprendermos nesta noite. Nós precisamos aprender isso. Que do mesmo jeitinho, a mesma chuva que vem sobre a casa na rocha, ela vem sobre a casa da areia. Só que a casa da rocha, ela está firme, ela é bem alicerçada. Então a chuva, o vento e os rios que vêm batem contra aquelas paredes e não derruba. É assim na vida daquele que ouve e naquele que pratica. As lutas vêm, as dificuldades vêm, as angústias vêm, né? As doenças vêm, as situações contrárias vêm, os ventos contrários vêm, mas ele continua firme, porque ele coloca em prática, porque ele pratica a palavra de Deus.
Ele ouve e coloca em prática. Então ele não desvia, ele não esfria, ele não se afasta, ele não abandona, ele não deixa Jesus. Mas aquele que ouve e não pratica, que não cumpre a palavra, né? Jesus está falando que ele não cumpre a palavra, diz que ele é comparado a um homem insensato. Ele não teve prudência, construiu uma casa num lugar que no primeiro vento que vem, derruba. Na primeira chuva que vem, derruba. Os rios batem contra ela, ela não subsiste. Por quê? Porque não está alicerçada. Nesta noite que eu e você estejamos alicerçada a nossa fé em Jesus. Porque do mesmo jeitinho que aconteceu com o prudente, vai acontecer com aquele que é insensato. Do mesmo jeito. São aquelas pessoas que ouvem a palavra e não praticam. Está cheio de gente, infelizmente, irmãos, que ouve a palavra e não pratica, não coloca em prática, sabe? Não vive a palavra. E aí o que acontece quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, ele enfraquece. Ele enfraquece, ele desvia, ele vai embora. Ele põe a desculpa num, desculpa no outro, que é sempre assim, né? Nunca as pessoas assumem a culpa, elas sempre colocam a culpa no vizinho. É o meu filho, é a minha mulher, é o meu esposo, é o meu patrão, é o meu amigo, é o meu irmão lá, é o pastor, é a esposa do pastor, é a regente do coral, é o líder do louvor, é o presbítero, é o obreiro, nunca é ele. É tão interessante isso. Do mesmo jeito, enquanto o prudente não. O prudente, ele ouve e vem acontecer as mesmas coisas, como ele pratica a palavra, ele vai o quê? Agir com prudência. Por isso que Jesus chamou ele de prudente, porque ele age com prudência. O prudente age com prudência. Deixa eu perguntar para você nesta noite, como é que você está agindo nas situações da vida? Como é que você está agindo nessa pandemia? Como é que você está agindo nessa dificuldade? Como é que você está agindo no meio desse barulho todo, desse desespero todo que você ouve todos os dias? Não é? Como é que você está agindo? Está agindo com prudência, como aquele que pratica a palavra, que ouve e pratica, ou como o insensato que ouve e não coloca em prática? Jesus chamou este homem, Jesus chamou esta mulher, Jesus chamou aquele que segue a ele, que só ouve, de insensato, porque ele só ouve, porque ele não coloca em prática. Está cheio de gente assim, irmão, infelizmente. E aí vem as dificuldades, aí vem a luta, aí vem as dores, aí vem as pragas, né? Aí vem as maldições, aí vem as invejas, aí vem os ataques do inferno. Mas como ele não coloca em prática a palavra, aí ele cai. Jesus disse que aquela casa caiu e foi grande a queda. Né? Por quê? Porque depois de construída, parece uma bela casa, né? As pessoas passam e falam: que casa bela, que casa bonita, olha que bem feito, nossa, olha a janela, olha o jardim, olha os muros dessa casa. Só que não tinha alicerce. A vida espiritual também é assim. Você olha o camarada e fala: olha, aquele é crente mesmo, hein? Que mulher, olha como ela se veste, olha como ela fala, olha como ele canta, olha como ela canta, olha como ele prega, olha como é que se porta. Mas aí quando vem as lutas, aí cai. Por quê? Porque não tem prudência, era insensato, só tinha aparência. Aquela casa só tinha aparência de casa. Ela não aguentou a chuva, ela não aguentou a dificuldade, a intempérie, né? O tempo, o vento que veio e bateu, e ela caiu. E Jesus disse que ela é grande, foi grande a queda. Por que ele disse que é grande a queda? Porque as pessoas que passavam admiravam, achavam muito bela aquela casa. Uma casa bem feita, olha, mas como ela é perfeita, bem pintada, né? É assim a vida das pessoas que não praticam também. As pessoas pensam que ela é e ela não é, e é provada na hora das lutas. Não é que estamos apontando o dedo. Não é preciso apontar o dedo, ao falar isso e aquilo.
ela mesmo se autodestrói. Por quê? Porque ela não pratica, ela só era ouvinte. E nós não podemos ser ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes da palavra. E aí Jesus vai agir na nossa vida, aí Jesus vai nos guiar, aí Jesus vai nos orientar. E acontece que Jesus também orienta o insensato, é que ele não ouve, ele ouve, mas não pratica. Até que ele ouvir, ele ouve, né? Ó, ele está dizendo aqui, ó, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, então ele ouve, só que não pratica, né? Está cheio de gente assim, você fala com ele, você conversa com ele, você diz, olha, e ele parece que está ouvindo, só que não pratica. E aí a vida dele, ele se autodestrói, ele se perde na metade do caminho, não é? Então que eu e você possamos aprender nesta noite sobre esses dois alicerces, a nossa fé firmada em Jesus, porque as lutas virão, irmãos, as dificuldades virão, os problemas virão, as perseguições virão, as injúrias virão, essas coisas vão acontecer, né? Jesus nunca disse que não ia acontecer isso. Jesus nunca disse. Jesus disse que até de pessoas que iam morrer por ele, que iam dar a sua vida por ele, né? Então Jesus falou a respeito disso, e ele está dizendo para eu e você que nós vamos passar por problemas, que os ventos vão vir, que a chuva vai vir, mas nós não vamos cair. Por quê? Porque nós somos praticantes. Aquele que pratica a palavra não cairá, ele vai ficar firme, porque o Senhor vai sustentá-lo com a sua palavra. Eu tenho dito nesse ano que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Então, se Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele nos sara as nossas feridas, Ele enxuga nossas lágrimas, Ele nos fortalece, Ele caminha conosco, Ele nos leva para águas tranquilas, Ele nos tira do pecado, do lamaçal do pecado, mas nós temos que ser prudente. A palavra para nós esta noite é prudência. A palavra para a igreja de Deus esta noite é que vai vir chuvas, que virão chuvas, não é? E virão ventos. Nós estamos passando aí por um vento, né? Desde o ano passado estamos passando aí por um vento. Todas as nações da terra, né? Não é só o Brasil. Todas as nações estão passando com vento, e o vento vem forte, está batendo aí em tantos lugares, em tantas casas, né? Casas espirituais. A pergunta é: quantos já não se afastaram? Quantos não voltaram e ficaram longe do Senhor? Quantos não entenderam a palavra? Quantos não acharam, não é? Mas isso não pode acontecer, não pode, nós somos de Deus. Deus falou que nos guardaria. Sim, Ele nos guarda, Ele tem nos guardado. Nós somos dEle, entendeu? E aí as pessoas desviam, por quê? Porque não pratica a palavra, porque só ouve a palavra. Eu espero que nesta noite, eu e você, não seja só ouvinte, mas praticante. Que nós possamos saber edificar a nossa casa espiritual. Que a nossa casa espiritual esteja edificada em Jesus. Que a nossa casa espiritual esteja edificada na obediência à voz de Jesus. Jesus, Ele tem nos ensinado a sua palavra. Ele tem cuidado das suas ovelhas, Ele tem orientado as suas ovelhas, não é? E que eu e você possa ter essa prática, ouvir. Ele diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Olha o que Jesus disse. Jesus disse que as ovelhas dele ouvirão a voz dele. E aqui ele está falando que todo aquele que pratica, ele é prudente. Todo aquele que ouve a voz de Jesus é ovelha de Jesus. E ele conhece as ovelhas dele, né? Ele conhece, ele cuida das ovelhas dele. E ele está aqui comparando eu e você nesta noite a um homem prudente e ao homem sensato. De que lado você está? De que lado nós estamos? De que lado a sua fé está? Aquele que ouve e pratica, ou aquele que ouve e não pratica nada, só ouve, esqueceu, né? Se esqueceu. A gente ouve a palavra e esqueceu. Não foi mesmo? É mesmo? Como é que é mesmo aquela palavra? Como é que... Jesus nessa noite quer que eu e você
haja como um homem prudente. As nossas atitudes sejam de prudência. A nossa maneira de viver seja de prudência. A nossa maneira de andar seja de prudência. As decisões que nós vamos tomar sejam de prudência. Entendeu? As ações que nós vamos tomar também sejam de prudência. Que nós possamos construir a nossa casa espiritual. Sabe? Precisamos aprender a construir a nossa casa espiritual. Precisamos saber como edificar a nossa casa espiritual. E Jesus, Ele é o nosso mestre. Jesus, Ele é aquele que nos ensina. Jesus, Ele faz as comparações para os seus discípulos. E nesta noite Ele está fazendo comparações comigo e você. Como é que você está construindo sua casa? Tem alicerce a sua casa? O alicerce é fundo, é profundo? Esse alicerce tem uma boa estrutura, esse alicerce? Ele tem boa estrutura, né? Quando nós construímos nossas casas, nós formamos um alicerce forte, né? Aqui esse templo, aqui construído, aqui, que nós chamamos de igreja, ele tem sapatas de 50 por 50, né? Ele tem colunas fortes, vigas fortes, não é? Como é que está a sua casa? Para quê? Para quando vier o tempo, os carros que passam caminhões do outro lado, e sempre dá aquele balanço, né? A terra diz que gira, então dá sempre aquele balanço, mas se ele tiver um alicerce forte, ela fica em pé. Então, se a sua casa espiritual tiver um alicerçado em Jesus, você pode ter certeza que as lutas virão, que os caminhões da vida vão passar, sabe? Você vai até balançar, você vai até sentir o tremor, né? Então que você nesta noite, mas você vai ficar firme, as lutas vão vir, você vai ficar firme, as dificuldades vão vir, você vai ficar firme. Já estamos findando o mês 4, fique firme no Senhor, continue olhando para Ele, continue buscando a presença dEle, continue servindo, continue amando o seu reino, que em breve Ele vem nos buscar, Ele virá buscar a sua igreja, o seu povo, e Ele vai vir buscar os prudentes, né? Ele vai vir buscar a noiva que tem a lamparina, que tem azeite, que você tem azeite nesses dias, o azeite do Espírito Santo, a prática da palavra nos leva a ter azeite, nos leva a ter firmeza, nos leva a ser obediente. Nós não vamos fraquejar, você não vai fraquejar, não vai cair, mas se cair, Ele te levanta, Ele te firma. Por quê? Porque você age como um homem prudente. Haja com prudência nesta noite, haja com prudência nessa semana, haja com prudência no mês que vem. Se Jesus lhe preparar o mês que vem, o mês de maio, termine o mês de abril com prudência, ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, sabe? Porque Ele tem cuidado de nós. Você já imaginou, você está sendo cuidado por um Deus vivo, o Criador de todas as coisas, que sabe todas as estruturas, sabe tudo que você precisa, sabe tudo que você necessita. Então seja prudente, pratique, viva para Ele. E Ele vai cuidar de você, porque Ele diz que nada vai te faltar. São verdades, então nós temos que praticar isso. Olha, Jesus é aquele que não vai faltar nada, Ele é tudo para nós. Ele é tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que você precisa. Você precisa de paz, Ele é paz para você. Você precisa de saúde, Ele é um médico para você. Você precisa de advogado, Ele é o advogado para você. Aleluia! Se você precisa de alegria, Ele te dá alegria. Entendeu? Ele te dá tranquilidade, Ele te dá vida, Ele tira a morte, Ele tira o medo. E Ele cuida de nós. Então Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que a igreja dele precisa. Jesus, nesse instante que nós estamos vivendo, Ele é tudo que nós precisamos, tirando os nossos temores, tirando os nossos medos,
de um inimigo invisível. Olha só, nós estamos enfrentando um inimigo invisível, precisamos estar alicerçados em Jesus, precisamos ser prudentes, praticar a palavra dele. Esse inimigo é invisível, ninguém sabe como ele vem, né? Imaginaram que ele viria para os velhos e ia acabar com todos os velhos. Olha o que está acontecendo, mudou todo de repente, agora está atingindo os jovens. Um inimigo invisível. Aí vem os médicos e falam de mutação, de falar disso e falar daquilo. Então você precisa estar firmado em Jesus. Sua confiança precisa estar em Jesus, senão você não vai sair de casa, você não vai fazer nada, você não vai respirar, você vai ficar desesperado. Se qualquer coisinha que você sentir, você vai pensar que pegou o vírus. Olha que coisa interessante, tem uma dorzinha de cabeça, peguei o vírus, espirrou, piorou ainda, um desespero. Você não se mexe para nada, vai ter medo de tudo, vai ficar enclausulado, desesperado. Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se você for prudente e praticar a palavra, você vai saber que você tem um pastor que cuida de você e o seu nome é Jesus. Ele é o bom pastor que deu e dá a vida pelas suas ovelhas. Então pratique a palavra, viva esta palavra, sabe? Construa a sua casa nele. Construi seus sonhos nele, constrói o seu casamento nele, constrói sua vida profissional, sua vida espiritual, construa nele, firmado nele, ele é a tua rocha. Sabe, outro homem também construiu a casa, só que ele era um insensato. Ele tinha um material para usar e usou outro tipo de terreno. Ele construiu em outro tipo, construiu na areia. Olha, ele é tão insensato que ele vai, quando já se viu construir casa em areia. E este homem é insensato, ele vai lá e constrói sua casa em areia. Está cheio de crente que constrói sua casa espiritual em areia, sabe? Em conversas, sabe? Em ouvir falar. Ouça Jesus e pratique a palavra de Jesus. Construa sua casa espiritual na rocha, e a sua rocha é Jesus. Ele te fortalece, as lutas virão e você vai permanecer em pé firme, mas aquele que constrói, o insensato que constrói sobre a areia, a casa vai cair. Já viu aquela frase, caiu a casa caiu? É desse jeito. Caiu por quê? Porque a pessoa andava no erro, não é isso? A casa caiu, né? A frase que se usa aí fora, a casa caiu. Caiu por quê? Porque a casa está sendo construída no quê? No roubo, na mentira, no engano. Né? O homem que trai a esposa, a casa caiu, ela descobriu. O outro que rouba, a casa caiu, por quê? Foi descoberto que era ladrão. Foi descoberto que era corrupto, foi descoberto que ele era mentiroso. A casa caiu, por quê? Bateu o vento, bateu a chuva, bateu os rios, do mesmo jeito que foi tocada naquela casa do prudente. O homem prudente construiu uma casa sobre a rocha. O homem sensato construiu a mesma casa. E passou pelos mesmos problemas. Os dois, veja que os dois passaram pelos mesmos problemas. A chuva que vem para o bom, vem para o mal também. O mal não subsiste. E nem vai subsistir no dia do juízo. Só aqueles que construíram sua casa em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Aprenda isso nesta noite. Aprenda isso, né? A pessoa que vive só mentindo, chega um dia vai cair. Ele só vive mentindo, ele parece ser uma boa pessoa, conta aquelas fantasias, somente mente, não é verdade o que ele diz. Quando chega na situação, aí ele é descoberto, aí a casa caiu. O vento veio, bateu e derrubou. E é grande o estrondo. A queda é grande, o barulho é grande. Todo mundo fica abismado. Nossa, mas parecia, mas não era. Ele não era prudente, parecia prudente, mas não era prudente. Jesus está falando de dois alicerces nesta noite, para eu e você, neste último domingo, do mês de abril. Saiba construir sua casa, saiba construir sua vida espiritual, saiba construir os seus sonhos em Jesus, sabe? Coloque diante de Jesus. Jesus é aquele que veio salvar o que estava perdido. Veio buscar aqueles que se perderam. Nesta noite que você possa aprender isso, guardar isso no seu coração. Né? O vento vai soprar, querido. Vai soprar, o vento está soprando forte. Até aqui Ele tem nos ajudado. Até aqui Ele tem cuidado de nós.
né? Falamos quantas vezes aqui, irmãos, vai chegar um dia que nós vamos querer vir e não vamos poder vir. Olha agora, não estão podendo vir, né? Não estão podendo vir. Que nesta noite você possa, vem um pouco, não vem todos, agora é 25%. Talvez a semana que vem ou a outra semana pule para 40%. Mas quando será que vai vir os 100% que viríamos como víamos 2 anos atrás? Entendeu? Quando será isso? Nós não sabemos, mas enquanto isso não acontece, que eu e você possa edificar a nossa fé em Jesus, praticarmos a palavra de Deus, obedecermos a Deus. Importa obedecer a Deus, irmãos. Nós ficamos olhando as pessoas. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala isso, outro fala aquilo. E nós temos que obedecer a Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós falamos que nós somos servos de Deus. Olha o que nós estamos falando. Servos, e o servo é obediente ao seu Senhor. E nós devemos praticar para ser chamado de prudente. É isso que Jesus quer chamar você nesta noite. De uma família prudente, de um jovem prudente, de uma jovem prudente, de um homem velho já prudente. Está cheio de tantos velhos insensatos, que agem, vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque não ouve, porque não obedece, mesmo na velhice não obedece, se perdem pelo caminho. Mas nesta noite, Jesus está nos ensinando através da sua palavra, está colocando qual é o alicerce que você fez. Aonde você construiu sua casa? Na mentira, ela vai cair. No engano, enganando as pessoas, vai cair. Não sendo verdadeiro, vai cair. No desespero, vai cair a casa. Entendeu? Como é que você está construindo sua casa? Se você não praticar a palavra, se você não viver a palavra, se nós não praticarmos a palavra, vamos cair. Aleluia, vamos cair. Mas o Senhor é aquele que está nos mostrando através da sua palavra. Por isso que eu estou ministrando a você nesta noite a mensagem que eu já prego há alguns tempos, outros dias, e hoje estamos pregando de novo, de uma forma totalmente diferente, porque ela é nova a cada manhã. É nova a cada manhã. Pode pegar, se você pegar do ano passado que nós ministramos e compara, que você vai ver que é bem diferente. Estamos falando hoje sobre homem prudente. Você é homem prudente ou você é um homem insensato? Jesus está fazendo uma comparação. Ele está reunindo os seus discípulos, ele está falando com os seus discípulos, está orientando os seus discípulos a construir uma casa. Jesus está falando com você para construir sua casa espiritual, sua vida espiritual, a sua fé, a sua esperança. Jesus está ensinando você a construir o seu casamento. Jesus está ensinando você a construir até a sua vida profissional. Entendeu? Mas Ele está falando da sua vida espiritual. Sua vida espiritual. E você vai a Ele, ouça a palavra dEle e pratique a palavra dEle. Se você praticar a palavra dEle, então a chuva virá. O vento vai vir. Os rios vai vir. Jesus diz que combateu contra a casa. Diz que combateram aquela casa. Olha aqui a expressão, né, da nossa língua portuguesa aqui. Combateram aquela casa. O vento veio e bateu, combateu. Batia nas paredes, batia no alicerce. A água veio e bateu. O rio veio e forçou. E ela permaneceu em pé, ela não caiu. Jesus disse que ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava construída sobre uma rocha, edificada sobre uma rocha. Assim é a sua vida espiritual, assim é a nossa vida espiritual. Se ela estiver edificada em Jesus, vai vir as lutas, as coisas vão acontecer totalmente ao contrário da nossa vida, né? E vai bater em nós, vai bater na nossa porta, mas nós vamos continuar firme em Jesus, não vamos cair, vamos continuar em pé. E sabe o que é interessante? Que Paulo diz, aquele que está em pé, olhe que não caia. Quer dizer, vigie. E essa vigilância é aqui, na obediência à palavra do Senhor.
está em pé, sua casa está construída sobre Jesus, que é a nossa rocha, sobre a sua palavra, você é um bom ouvinte, está praticando esta palavra, então vai vir lutas, vai vir dificuldades, mas você será mais do que vencedor, como diz a palavra, por aquele que nos amou. E aquele que nos amou é Jesus Cristo. Mas também ele diz que o homem construiu lá na areia, aí veio a chuva. É interessante, do mesmo jeitinho, veio a chuva, correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa. Do mesmo jeitinho, combateu aquela casa, bateu naquela casa, né? Bateu e ela caiu. Diz que foi grande a queda, porque ela foi construída por um homem insensato. A casa construída por alguém insensato, ela cai. Mas uma casa construída por um homem prudente, ela fica em pé. Ela fica em pé. Sua vida espiritual vai ficar em pé. A sua família será edificada. Seus filhos serão edificados. Porque você é um homem prudente, porque você é uma mulher prudente, porque você age com prudência, porque você guarda a palavra e pratica a palavra. Nesta noite, no nome de Jesus, pratique a palavra, viva a palavra, ouça o que Jesus está falando. Ah, mas pastor, sabe, às vezes nós não temos paciência para ouvir. Não queremos ouvir, porque a gente só gosta de ouvir coisas boas, né? Teve um tempo atrás que as pessoas estavam correndo só para ouvir coisas boas, queriam ouvir coisas boas. Coisas boas era o quê? Casa, carro, ganhar muito dinheiro, pensando na terra, não pensava nos céus, não pensava no reino dos céus, né? Mas hoje nós estamos falando de prudência, de homens e mulheres que andam em prudência, de homens e mulheres que obedecem ao Senhor, de homens e mulheres que estão na presença do Senhor, praticando a palavra. A chuva vem, que ela vai vir na tua vida, o vento virá, pratique a palavra, fique com Jesus, prefira Jesus, prefira ouvir Jesus nesta noite. Seja prudente. Eva não foi prudente, Adão não foi prudente, eles ouviram a serpente e caíram, e pereceram, e sofreram, porque não foram prudentes. E olha que Deus falava com ele todos os dias. Deus conversava com eles todos os dias. Não foram prudentes. Sabe, Jesus fala com a sua igreja todos os dias. Jesus orienta a sua igreja todos os dias. O Espírito Santo fala ao coração do homem todos os dias. E ele parece que ouve, mas age como insensato, aí cai, aí tropeça, aí depois se esconde, aí depois se perde, e mesmo assim Deus vai lá atrás dele. Nesta noite Deus está indo atrás de você. Sabe, quando Adão, ele ouviu, ele não foi prudente, e ouviu a sua mulher, que ouviu a serpente, agiram com imprudência, e aí se perderam, e aí eles se esconderam, não aguentava mais ouvir Deus. Quantas vezes nós não aguentamos ouvir Deus, nós queremos nos esconder, porque queremos ficar longe dEle. Ah, meu querido, que nesta noite você possa e eu praticar esta palavra, ser prudente, edificar esta palavra, uma palavra edificada sobre a rocha, uma vida espiritual edificada sobre a rocha, uma vida de fé edificada sobre a rocha, uma vida de esperança edificada sobre a rocha, uma vida de sonhos edificada sobre a rocha, um casamento edificado sobre a rocha, uma vida social até, que nós vemos em sociedade edificada. Ouça a palavra do Senhor Jesus, você vai saber se comportar. Aqueles moços souberam se comportar em Babilônia. Por quê? Porque eles eram prudentes, eles ouviram o seu Deus, e Deus o colocou no lugar alto, Deus os colocaram ele em destaque, sabe? Por quê? Porque eles obedeciam, ouviam e praticavam a palavra. Jonas ouviu e quis fugir. Olha que coisa interessante. Jonas era um homem, talvez, ouviu e quis fugir. E mesmo assim Deus foi buscá-lo, porque Deus
tinha um propósito na vida dele. Deus está falando com você nesta noite, tem um propósito na sua vida. Ouça a palavra dele, construa a sua casa na rocha, seja prudente. Deus está chamando a sua igreja nesta noite para a oração, para a adoração, para o louvor, para buscar a ele, por clamar por essa terra, por orar por essa terra, por suplicar a sua misericórdia, se arrepender dos seus pecados, se voltar para ele, porque o Filho dele está voltando para vir buscar a sua igreja, para vir buscar os prudentes, aqueles que estão esperando, pode até dormir, mas estão esperando, porque tem azeite na lâmpada. Então, nesta noite, que eu e você possa guardar esta palavra e praticar esta palavra seja viva no seu coração, seja viva no meu coração, seja viva no nosso coração. Que Deus nesta noite te fortaleça, que Deus nesta noite te guarde, que Deus nesta noite te abençoe e te renove. Seja um homem prudente. Eu vou ler o texto de novo, como eu estou fazendo todos os domingos, para que você possa relembrar e meditar nele, aonde você está construindo sua casa. 2 homens estão construindo uma casa. Um está construindo sobre a rocha, o outro insensato está construindo sobre a areia. Jesus está comparando o homem que ouve a palavra dele, que obedece a palavra dele, que pratica a palavra dele, é aquele que constrói, que estava construindo a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra dele e não pratica, ele está comparando ao homem insensato, que veio os mesmos problemas para os 2 homens, para as 2 casas, aliás. Vamos lá, os problemas veio para as 2 casas. E aquelas casas, uma ficou em pé e a outra caiu. Aonde você está construindo sua casa espiritual? Onde você está construindo? Na obediência ou na insensatez? Se for na insensatez, ela vai cair. Ela vai cair. E você vai passar vergonha. Que nesta noite você guarde essa palavra. Deixa eu ler de novo o texto dos 2 alicerces. Mateus capítulo 7, verso 24, 25, 26 e 27. Jesus está dizendo o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar. Assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então este é o homem que ouve e pratica. E ele disse no verso 26, e aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus está dizendo que o homem que ouve a sua palavra e é insensato porque não cumpre a palavra, porque não vive a palavra, porque não pratica a palavra. É como um construtor que constrói uma casa sobre a areia. E aí o vento vai vir, a chuva vai vir, os rios vão vir, vão bater naquela casa e ela vai cair, porque ela não tem firmeza. Não tem firmeza. As lutas virão, do jeito que vem para o que ouve a palavra e pratica. E elas virão para aqueles que ouvem a palavra e não praticam. E aí só fica em pé aquele que é considerado prudente, é aquele que pratica, põe em prática a palavra de Deus. Que eu e você nesta noite possamos colocar a palavra de Deus em prática em nossa vida. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Ele possa esclarecer cada dia mais a mim e a você, através da sua palavra, e que eu e você possamos agir como homem
prudente, como o homem que ouve e pratica. O homem que constrói uma casa sobre a rocha, com alicerces firmes, que terão lutas, que terão dificuldades, mas vão permanecer firmes, não vai cair. Mas tem o outro lado, o homem que ouve a palavra e não pratica, ele é um insensato, porque ele constrói a sua casa espiritual na areia, não tem firmeza, porque ele não tem prática nenhuma. Ele não pratica nenhuma. Ele não ouve, não tem a prática de cavar, de lutar. Sabe? A areia é mais fácil para mim alicerce. Não cansa tanto, não pesa tanto, não exige tanto esforço. E você construir sobre a rocha exige esforço. Você ouvir a palavra de Jesus e obedecer a Jesus exige esforço. Ser prudente exige esforço, exige jejum, exige ouvir e praticar, exige meditação na palavra, dobrar os joelhos, ter uma vida de santidade, uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida de verdade, uma vida de sinceridade, uma vida de fidelidade, amando a palavra dele. Esse é o homem prudente. Aquele que ouve e não pratica, ele não é fiel, ele não é verdadeiro, ele não pratica, ele não obedece, ele não ama a palavra, ele não consagra a sua vida ao Senhor, ele não anda em santidade. E aí quando vem a chuva, vem a tempestade, quando vem o rio, vem o vento, cai. E é grande o estrondo. Que Deus os guarde nesta noite, que a sua palavra continue sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Eu vou orar por você, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Eu entrego a tua igreja, entrego o teu povo, entrego este homem, entrego esta mulher que ouviu a tua palavra nesta noite. Que teu Espírito Santo venha sobre nós, que nós possamos, Senhor, não só ser ouvinte, mas praticante da tua palavra. Que nós venhamos construir a nossa casa sobre a rocha, no nome de Jesus. Senhor, nos santifica, santifica os teus filhos. Ah, Senhor, no nome de Jesus. Fortalece o teu filho, guarda o teu filho, guarda essa casa, guarda essa família, guarda este homem, guarda essa mulher. Senhor, livra essa casa da pandemia, das pragas, da maldição, das trevas, do poder do inferno. Guarda o meu irmão, guarda a minha irmã, proteja, Senhor, seja o escudo dessa casa. Livra essa casa do mal, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego aquele que está voltando para ti. Eu entrego aquele que está levantando a sua mão para ti, te aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, que ele possa vir ser praticante, ouvinte e praticante, porque aí ele será considerado, chamado de uma pessoa, de um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, dando saúde à tua igreja, protegendo a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma ótima semana, no nome de Jesus. Amém e amém.